Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 25 de maio. O Senado Notícias está no ar. Começam daqui a pouco as atividades de hoje no Senado Federal. Vamos conferir a agenda aqui no telão. A primeira reunião está marcada para as 8h30. A Comissão de Meio Ambiente vai votar requerimentos e debater com especialistas gestão, monitoramento e aperfeiçoamento do cadastro ambiental rural. Logo que terminar o debate na Comissão de Meio Ambiente, começa a reunião da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal. Os senadores vão decidir sobre a participação no Fórum Internacional de Turismo, que vai acontecer no dia 6 de junho, em Cuiabá. Às 9h, a Comissão Senado do Futuro debate políticas e inovação em segurança pública. E para as 10h está agendada uma sessão especial no plenário do Senado para a primeira edição do Prêmio Adoção Tardia, que terá 5 homenageados. E para as 4h estão marcadas votações no plenário do Senado. Vamos voltar ao telão para conferir o que pode ser votado hoje. O primeiro item da pauta é a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. Também deve ser votado o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Outro projeto denomina Ponte Jaime Lerner, a nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai. E pode entrar na pauta, se for lido o relatório, a medida provisória que simplifica registros públicos de atos e negócios jurídicos. Outra medida provisória, que depende de leitura para entrar na pauta, trata da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS pelas centrais petroquímicas e indústrias químicas. Como vimos na agenda, pode ser votada hoje a medida provisória que cria o programa de serviço voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para a inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário, nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário
entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, ou acima de 50 anos, né, que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a medida provisória que concede descontos a estudantes que devem ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto permite que estudantes com débitos vencidos e não pagos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil há mais de 90 dias, na data da publicação da medida, possam ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelamento do débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. O abatimento pode chegar a 86,5% em contratos formulados até o segundo semestre de 2017 no FIES. O desconto pode aumentar para até 99%, caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Entendemos que esse projeto é essencial para permitir que milhões de estudantes que se encontram inadimplentes possam retomar suas atividades de forma digna. O investimento em educação que estamos fazendo é fundamental para ajudar o país a obter uma população com maior nível de instrução, mais preparada para os inúmeros desafios do século XXI. Outra novidade é a permissão para que alunos com cobrança judicial de dívidas contra si participem da renegociação. De acordo com o governo, a taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias é de 48,8%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas. O projeto também muda regras de transação de qualquer tipo de débito, permite o uso de visitas virtuais para avaliar cursos superiores pelo Ministério da Educação e cria um parcelamento de dívidas para entidades beneficentes da área da saúde, como santas casas e hospitais filantrópicos. Aprovar esse projeto é investir no Brasil e nas futuras gerações que ajudarão a construir um país dinâmico, mais equitativo e com mais oportunidades. Estamos buscando atender aos nossos valores mais caros enquanto sociedade, impressos em nossa Carta Maior. Destacamos, conforme apresentado no relatório da Câmara, que o total potencial de beneficiados pela medida provisória chega a mais de 1 milhão de estudantes financiados, com um impacto de mais de 38,6 bilhões de dívidas em atraso. Os senadores também aprovaram um projeto que garante o direito de pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhado de cão de apoio emocional. O projeto de lei 33, de minha autoria, ele visa impedir que várias pessoas com essa necessidade precisem entrar na justiça para poder viajar ou entrar em lugares sociais com público, com pessoas, para poder ir entrando com o seu cão de apoio emocional. Isso já aconteceu várias vezes, onde pessoas com deficiência mental, com deficiência intelectual ou sensorial, para viajar, precisam entrar na justiça para adquirir esse direito. O plenário também aprovou outras medidas, como a que altera critérios de destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, com destinação de até 30% da receita total do fundo para custeio de transporte, hospedagem e alimentação de servidores em missão e com saúde dos servidores da corporação. A outra medida provisória aprovada autoriza o Brasil a suspender concessões e até retaliar membros da Organização Mundial do Comércio em disputas comerciais enquanto audiências estiverem interrompidas no organismo internacional. O projeto que regulamenta as atividades do profissional de educação física e a atuação dos conselhos da categoria foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta agora segue para o plenário. De acordo com o relatório aprovado na comissão, a profissão de educador físico
será exercida por profissionais formados em cursos superiores de educação física e por aqueles formados em cursos de tecnologia conexos, como tecnólogo em gestão desportiva em lazer. O texto também regulamenta a atuação dos conselhos federal e regionais de educação física. Os professores das escolas de ensino regular deverão se inscrever nos conselhos e pagar contribuições, o que era motivo de discordância entre os parlamentares. Nós não estamos colocando o fórceps de você tem que ser obrigado a pagar os dois ou ficar só num ou no outro. Nós estamos dando a liberdade deste profissional que envolve duas profissões importantes e estratégicas. Estamos colocando a liberdade. A questão não é financeira, se o professor ganha pouco, e ganham, né? Se os pisos não são atendidos, isso é outra discussão. Agora, quem é o profissional mais qualificado para dar uma aula de educação física? Aquele que se graduou, que se pós-graduou, que se formou e tem a especialização em educação física. Essa é a casa do consenso, é a casa do acordo, mas não tendo sido possível, será no voto a decisão. Ao final, o texto foi aprovado com a obrigatoriedade da inscrição nos conselhos e agora segue para votação no plenário do Senado. Rejeitada a emenda, o parecer da comissão é favorável ao projeto, contrário à emenda número 2 e 3, a matéria vai a plenário. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes e o maior importador mundial desses produtos. A dependência do mercado externo em momentos como a crise atual de fornecimento foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O fornecimento de fertilizantes já estava comprometido com a pandemia e também com a crise energética. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia evidenciou essa dependência. O país importa 85% dos adubos que usa e tem a Rússia, a China e Belarus como os principais fornecedores. A preocupação dos senadores é com a segurança alimentar brasileira, já que o desabastecimento de fertilizantes afeta em cheio a agricultura. A motivação que tive ao fazer esse requerimento é exatamente essa, de saber o que o governo federal, não só ele, mas os empresários que investem no setor, pensam acerca da... Porque ninguém tem a capacidade de prever quanto tempo vai durar o conflito Rússia-Ucrânia. E, portanto, não se sabe quanto tempo nós teremos esse bloqueio. O representante do Ministério da Agricultura disse que o Brasil tem procurado outros países para diversificar a importação de insumos e citou avanços em negociações com a Jordânia, Egito e Marrocos. Explicou ainda que o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê que em 30 anos a dependência do Brasil caia de 85% para 50%. A chamada diplomacia dos fertilizantes, que com grande apoio dos ministros de Estado, do Itamaraty, nós conseguimos então identificar os principais pontos de estrangulamento nos fornecedores, nos países fornecedores clássicos e ampliar a possibilidade de diversificação de outros países que poderiam, num médio prazo, oferecer esses insumos ao Brasil. O que nós não estamos atualizados e deveríamos nos atualizar sistemática e permanentemente é para isso que você chamou de emergencial. O emergencial é procurar outras fontes, né? O Marrocos é não me lembro de ter sido citado aqui também, ou seja, faz parte do NPK. Já que somos autossuficientes em todos esses insumos, o que nós precisamos fazer para resolver o nosso problema? Se realmente vamos continuar buscando, ora no Canadá, ora no Irã, não dá mais na Ucrânia, enfim. Temos aqui solução ou não temos? E se temos, o que falta para buscar? De fato, nós temos sim, como diz o presidente da República, a tabela periódica inteira dentro do Brasil. Hoje o Ministério da Minas e Energia tem defendido muito essa questão do maior conhecimento geológico para sucessivamente ter atração de investimentos. O tema passou também pela privatização da Petrobras. Representantes sindicais lembraram que a empresa tem papel estratégico na produção de nitrogenados. A Petrobras
por ser de todo o governo federal, por ser de toda a nação, ela tinha que continuar nesse setor, porque ele é estratégico. Um presidente norte-americano, então não é um socialista, não é nada, que é o W. Bush que fala: vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimentos suficientes para prover a sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais, seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos de agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional. Quando nós falamos, para encerrar, que assuntos relativos à cadeia produtiva do petróleo são, de fato, assuntos estratégicos e devem ser tratados como assuntos de interesse nacional, é isso. Quando eu digo que não é barraca de feira, que basta pensar com a cabeça simplista de concorrência, de uma barraca do lado da outra, de baixar o preço porque tem um concorrente, é exatamente nesse aspecto que nós estamos falando. Um aspecto institucional, estratégico, soberano e importante como fator competitivo para a nossa economia como um todo. Projetos aprovados nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos favorecem pessoas com deficiência, participantes e assistidos de plano de previdência complementar e ainda cooperativas que operem em áreas cobertas pelos fundos de desenvolvimento. O primeiro projeto aprovado na reunião permite que as cooperativas possam operar recursos dos fundos de desenvolvimento voltados para a Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é corrigir uma omissão da lei, tornando clara a previsão de participação das cooperativas. As cooperativas de crédito podem ser importante fonte de desconcentração bancária. A cooperativa de crédito, por meio do sistema de banco cooperativo, operam como um banco múltiplo e a afiliação dos cooperados torna-se mera formalidade. Esse é um fenômeno global. O CAI também aprovou proposta que permite a participantes e assistidos de plano de previdência complementar optarem pelo regime de tributação quando da obtenção do benefício ou do resgate dos valores acumulados. O relator considerou justa a pretensão e sem prejuízos para fundos de pensão e seguradoras. Outro projeto aprovado permite que pessoas com deficiência possam adquirir novo automóvel com isenção de IPI em menos de 2 anos, se o veículo anterior, assim adquirido, tiver sido roubado, furtado ou sofrido acidente que resultou em perda total. A senadora Mara Gabrilli pede apenas que, quando houver furto, roubo ou perda total do veículo, que se dê o direito do deficiente físico de adquirir um novo veículo, porque senão não faz sentido. E o impacto fiscal disso é ridículo, porque é só pegar as estatísticas de roubo, furto, de perda total em relação à população total de deficiente físico e nós vamos ver que é um percentual muito mínimo. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado votou ontem o projeto de lei que criminaliza o aumento de preços sem justa causa em situação de emergência social. O projeto prevê a pena de 1 a 3 anos e multa para quem cometer o crime de elevação de preços sem justa causa em situação de emergência social, calamidade pública ou pandemia. Em situação de normalidade, a elevação sem justa causa de preços de produtos ou serviços já é considerada abusiva, sob a ótica do direito consumerista. Entretanto, em situações de emergência social, calamidade pública ou pandemias, a conduta em questão deve ser tipificada e considerada como criminosa. O texto foi aprovado e segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Entendemos que o PL número 768 de 2020 é extremamente pertinente ao definir de forma específica essas condutas, tanto no Código Penal quanto no Código de Defesa do Consumidor. A comissão aprovou também requerimento para uma audiência pública que vai debater o projeto de lei que estabelece critérios para a relação de emprego entre empresas de aplicativo e seus trabalhadores, como os que fazem entrega de alimentos ou transporte de passageiros. Os vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc de apoio à cultura podem ser votados nesta quinta-feira,
pelo Congresso. Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI e ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa, mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. A troca de experiências e informações entre duas das mais importantes instituições da República vai proporcionar mais agilidade no atendimento aos cidadãos. As ouvidorias do Senado e do Conselho Nacional do Ministério Público Federal inauguraram ontem uma parceria inédita. Quem ganha é a democracia. No auditório do Conselho Nacional do Ministério Público, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o procurador-geral Augusto Aras saudaram o convênio celebrado entre as ouvidorias das duas instituições. A parceria vai permitir respostas mais rápidas e mais precisas às milhares de demandas encaminhadas diariamente aos órgãos competentes do Ministério Público e do Senado. Esse acordo, em primeiro lugar, ele valoriza as ouvidorias brasileiras. Ele dá um papel de destaque que verdadeiramente deve ter as ouvidorias como esse canal direto de comunicação entre os órgãos, as estruturas de poder formadas e a sociedade brasileira. A nossa demanda na ouvidoria do Senado, ela cresceu muito. Ano passado foram quase 42 mil participações.
Então, vem demandas que são pertinentes a outros setores. E a gente resolveu dar essa ampliada. Fizemos com a Assembleia do Amazonas e agora com o Conselho Nacional do Ministério Público, porque tem muita demanda para cá. O que é que a gente prevê nesse acordo? O que for pertinente a esse setor, a gente envia para cá. Em contrapartida, eles enviarão para nós também. Então, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, só tem a agradecer e valorizar a participação do cidadão, que tem sido muito grande na ouvidoria do Senado. As ouvidorias são órgãos fundamentais, porque o Estado não pode nem deve se isolar em torres de marfim, não pode nem deve se perder nos seus processos burocráticos. As instituições públicas jamais devem perder de vista os fins a que se destinam. E para que isso não aconteça, o melhor remédio é criar mecanismos ágeis e eficazes para ouvir o cidadão. Por meio da celebração deste acordo de cooperação técnica, tenho absoluta certeza de que estamos dando um grande passo nessa direção. Essa cooperação vai permitir a definição de diretrizes comuns e a organização do relacionamento institucional entre as nossas ouvidorias. Vai estruturar os meios de cooperação técnico-científica, a troca de experiências e o intercâmbio de informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.